Vamos lá. Na h de x, a gente já, quer dizer, letra C, né? A gente já encontra dois problemas. O primeiro, a gente tem uma raiz aqui. E o segundo, a gente tem um denominador. Então, tudo que está dentro da raiz tem que ser um número positivo, porque a raiz ela tem índice par, apesar de não ter escrito 2 aqui. Então, vamos lá. Primeira parte, a raiz. Tudo que está dentro da raiz tem que ser positivo. E a segunda parte, a parte de baixo não pode dar zero. E aí a gente vai fazer a interseção entre os dois, porque tem que acontecer o de cima e o de baixo. Como tem que acontecer os dois ao mesmo tempo, a gente usa a interseção. Então vamos lá. Olha que interessante, aqui a gente vai cair num problema igual a uma questão anterior que a gente fazia, que é trabalhar com módulo, né? Para trabalhar com módulo, a gente tem que utilizar aqueles caso 1 e caso 2. Então, e o interessante é que é uma inequação, né? Também uma desigualdade. Então, bora lá. Vou passar para o outro lado aqui. Módulo de x maior ou igual a x. Beleza, tem um módulo, né? Então vou ter que abrir em dois casos. Primeiro caso, caso 1, x maior ou igual a zero. Se o x é maior ou igual a zero, no lugar do módulo, eu posso colocar o próprio valor. Então vai ficar x maior ou igual a x. Passo o x para cá subtraindo. E aí, passando subtraindo, fica x menos x maior ou igual a zero. X menos x dá zero. Então, olha o que a gente encontra. Zero maior ou igual a zero. Ah, meu Deus, o que, que aconteceu? Cara, não tem nenhum problema. A única coisa que a gente observa é que isso aqui é sempre verdade, né? O zero ele é sempre maior ou igual a zero. Como o zero ele é sempre maior ou igual a zero, a gente não tem nenhum problema aqui, desde que seja satisfeita essa condição, o x ser maior do que zero. Então a interseção entre isso aqui, que é sempre verdade, e isso aqui, é esse conjunto de cima. Então a nossa solução aqui, deixa eu puxar aqui, a solução 1, ela é x maior ou igual a zero. Para a solução 2, solução do caso 2, caso 2, x menor do que zero. Se o x é menor do que zero, a gente tem módulo de x maior ou igual a x. No lugar do módulo, a gente vai colocar menos x maior ou igual a x. Vou passar isso para cá, aí vai ficar zero menor ou igual a 2x. Vou passar o 2 dividindo. 0 dividido por 2 dá o próprio zero. Então, o x tem que ser menor do que zero. Aqui menor ou igual e aqui menor, né? Então, se você olhar, eu vou só inverter aqui para ficar mais fácil de... Isso. Se você olhar, é a mesma coisa, né? A menos do igual. Mas como a gente quer interseção, a gente vai ficar com esse aqui. Então, a solução 2 vai ser x menor do que zero. E olha que legal, quando você une os dois, a solução em 1 e 2, a união entre elas vai dar toda a reta dos reais, né? Porque aqui é maior ou igual a zero, e aqui é menor que zero. Então, a solução vai ser x pertence aos reais. Calma aí. O S é um conjunto, né? Então S é igual aos reais. Acho que assim fica mais claro. Porque S é o conjunto solução. Beleza, então o que que acontece? Parece que
isso aqui, que está dentro da raiz, não gerou nenhuma restrição. Parece que, por exemplo, se a função fosse somente assim, tampando aqui a parte de baixo, não teria nenhuma restrição, não teria nenhum problema. Agora vamos para a segunda parte. A parte de baixo não pode ser zero. E aí a gente vai montar a segunda parte e depois vai montar a interseção com os reais. Então vamos lá. E elevado a x menos 1 tem que ser diferente de zero. Tá. Vou passar menos 1 para o outro lado. E elevado a x tem que ser diferente de 1. Tá. O x está aqui em cima, né? Como é que a gente faz para levar ele para baixo e ter uma solução do tipo x igual a blá blá blá? Aqui a gente usa uma função que ela é o inverso da função exponencial. Essa função é a função logaritmo. E aí a gente vai ver quais são as propriedades dos logaritmos. Aplicando logaritmo neperiano, que é o ln, as coisas vão ficar um pouco mais claras. Lembrando que isso aí é logaritmos. Logaritmos é assunto, se eu não me engano, do segundo ano de matemática. Então, aplicando o logaritmo, vou aplicar o logaritmo natural, que é o ln. Ou seja, a base do logaritmo é o e. E elevado a x é diferente de ln de 1. Tá. Agora a gente tem que lembrar um pouquinho das propriedades. O ln de alguma coisa, sei lá, ln de a, ele é a mesma coisa que o log de a na base e. Tá bom? Isso aqui é só uma notação. É mais fácil escrever isso do que eu escrever isso. E como o e é um número importante, a gente vai usar mais essa notação. Tá bom? Mas lá no ensino, no segundo ano, tem algumas propriedades que são interessantes da gente se lembrar. A primeira delas é que o logaritmo de, sei lá, de a elevado a k na base b é a mesma coisa que k vezes o logaritmo de a na base b. Isso é uma propriedade que a gente diz que é a queda do expoente, né? O expoente parece que ele consegue pular aqui para frente e multiplicar. Tá bom? A gente vai usar isso aqui, ó, bem que tem um expoente. Segunda coisa, o logaritmo de a na base a, quando as bases são iguais, ele é 1. E a última das propriedades é que o logaritmo de 1 na base qualquer e b, ele é 0. Tá bom? Isso aqui são 3 propriedades que você vê largamente durante o ensino médio. Então, assim, é bom você tê-las em mente. A gente vai utilizar bastante durante o curso de cálculo. Então, utilizando a primeira propriedade aqui do expoente, a gente vai ter que, jogando x para frente, x vezes ln de e. É diferente ln de 1, 0. E, por último, ln de e, eu falei que o ln é o log na base e. Então, ln de e é o log na base e de e. Então, isso aqui é x vezes log de e na base e. Tem que ser diferente de 0. Log de e na base e você conhece, é 1. Então, o x ele tem que ser diferente de 0. Beleza? Então, a nossa solução aqui é que o x tem que ser simplesmente diferente de 0. Então, aqui seria
sei lá, a nossa solução mesmo seria o reais menos o zero. Pode ser assim ou pode ser assim. Vai dar anotação aí. Tá, agora a gente tem que fazer a interseção entre esse grupo, esse conjunto e esse conjunto. Como esse conjunto aqui está dentro desse, a gente vai ficar com esse conjunto aqui. Beleza? Então a nossa solução geral é essa aqui. É o reais menos o zero. Por quê? Porque a parte de cima ela não provoca nenhuma restrição. Mas a parte de baixo provocou uma restrição. O x não pode ser zero. Então, já que a parte de baixo gerou a restrição, a gente tem que atender ela. E atender a outra ao mesmo tempo. Mas como a outra não deu nenhuma restrição, então segue aí sem nenhum problema. Essa é a nossa solução.